Fim de ano chegando e como será que fica a economia do país, hein? A nossa equipe conversou com um economista para falar sobre o assunto. 2020 está terminando, mas ainda é preciso responder muitas perguntas de um ano que foi assolado por uma pandemia, como, por exemplo, quando vem a tão esperada vacina. E se o assunto é a economia do país, aí o assunto fica ainda mais complicado. Esse economista explica que no início o Brasil sofreu com uma crise que depois pareceu ter diminuído, como comentou o próprio ministro da Economia. Afinal, era esperada uma recuperação em V, quando é possível ter uma retomada rápida da economia. Mas será que isso aconteceu mesmo? Depois a economia realmente ela reagiu. Então ela vinha voltando como se fosse voltar em V. Então ela estava mostrando isso. Porém, com a volta, do ciclo pandêmico aí, que o vírus mostrou de novo a sua cara no mundo inteiro, a economia de novo, então ela não vai voltar em V. Está se prevendo, brincaram, uma raiz quadrada, Não, mas provavelmente o movimento agora, ela deve cair de novo um pouco pelo tudo isso que está acontecendo no planeta. Então seria a letra mais representativa desse movimento seria um W. Então ela caiu, ela voltou, todo mundo esperava que daí ela fosse voltar em V, não, ela vai dar uma queda conforme o comportamento do próximo ano em termos de vacinas, de imunização e o comportamento do vírus, ela daí volta a crescer, que é o que está se prevendo. O problema agora e que preocupa muito os estados é o aumento dos casos da doença, o que poderia levar novamente ao fechamento de muitos setores. Vale lembrar que o governo federal ajudou a economia com o pagamento de auxílios, mas que vem diminuindo de valor e pode acabar. Outro fato que chama a atenção é que alguns setores, como a indústria, a construção civil e o agronegócio, continuaram com desempenho positivo mesmo durante a pandemia. Na verdade, a economia está chamando para o crescimento, A pandemia está realmente... Nós estamos num período muito profícuo em termos de crescimento. Aqui, a gente sabe, pelas empresas da região, principalmente, mas no Brasil, quase que geral, só não estavam crescendo mais porque as cadeias produtivas haviam sido descontinuadas, então você tinha problema com matéria-prima, tinha problema com produtos, e a gente acompanha um rol de empresas aí bem interessante. A gente percebe, a performance estava excelente, só não estava melhor porque não haviam insumos, matérias-primas, mercadoria. Então, se o vírus for controlado, tudo que está mostrando é que vamos ter um crescimento a nível global, no planeta todo, um crescimento bem interessante, um crescimento... O Brasil está se prevendo, o Ministério da Economia fala em 3,6%, 3,7%, 3,8%, fala-se até acima de 4%. E para que isso mude, a principal aposta é sim a vacina contra o coronavírus. É que a vacina é o determinante, Realmente a pandemia incomoda, a gente está aqui de máscara, está aqui falando, todo um distanciamento, isso aí tudo atrapalha uma série de questões, atrapalha os negócios, sim, atrapalha essa insegurança, essa incerteza, A gente lida com vidas, temos que lembrar que, lamentavelmente, pessoas morreram, muitos são amigos que se foram, familiares, Para quem perde um familiar... Não existe percentual, não é porque é 0,3, não, é 100%. Quem perde um familiar perde 100%. Então tem que entender que enquanto não controlar isso aí, essa pandemia, você vai ter sim um grau de incerteza muito grande e isso afeta o ânimo das pessoas. Claro que quando houver uma vacina, você muda esse ânimo todo e provavelmente vai se encontrar, tem tudo, está bem avançado, Existem críticas, porque é muito rápido, mas estamos no século XXI, nunca se colocou tanto dinheiro na busca de uma cura e provavelmente o que vai acontecer, a vacina vai realmente entrar no mercado e aí a gente vai poder retomar todo esse movimento. E ainda segundo o economista, a principal dica para todas as pessoas, independente de ter ou não uma pandemia, é economizar sempre que possível. Na verdade, o cidadão sempre tem que ser precavido, ele deve, um olho no gato, outro no peixe. Ele tem que economizar, pelo menos 10% da renda dele, ele tem que começar a fazer uma reserva. Então, mesmo que receba, porque os auxílios têm tudo para não acontecerem. A questão é que o governo não tem dinheiro. Foi R$600 aí durante um período, 52 bilhões por mês. Passou a R$300, 26 bilhões por mês. Para ano que vem, não há dinheiro, porque nós já chegamos num nível de endividamento do país que vamos chegar ao final do ano com 96% do PIB. E sempre que você tiver a renda, tenta guardar pelo menos 10% e ir formando um colchãozinho de reserva. Isso é o que se recomenda. Se a tua renda não está dando para fazer isso,
Busque formas de aumentar a renda, se for possível, porque esse é o jogo que tem que ser feito.